Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Renato Pinheiro, advogado tributarista, especialista na recuperação de créditos tributários e, como de costume, todas as terças e quintas-feiras estarei com vocês aqui, como de fato estou, para discutir temas relevantes do direito tributário, especialmente as matérias que ensejam a restituição dos créditos tributários, dos valores pagos indevidamente e que trazem reflexo no bolso do contribuinte. E hoje, o que eu gostaria de conversar com vocês? Eu falei lá no Instagram um pouco mais cedo que tratava-se que o sujeito, que o contribuinte que vai ter reflexo direto nessa recuperação de crédito tributário é o policial militar. Por que o policial militar? Porque o policial militar tem a escala, que é a escala ordinária, que é a escala que acontece mensalmente, a programação normal, só que por conta da necessidade da sociedade, a necessidade de um contingente maior da polícia militar, e também a necessidade dos policiais de complementarem a sua renda ordinária, trivial, foi instituído um programa através de uma lei estadual em 2013. A lei é a lei número 1227 de 19 de dezembro de 2013, que trata da diária especial por jornada extraordinária de trabalho policial militar, a conhecida DGEM. Então, do que se trata? Bom, vamos lá. O policial militar, ele não tem olerite, é soldo militar, né? E lá no seu soldo vem os seus pagamentos, a sua remuneração, salário, benefícios e a jornada quando ela ocorre extraordinária ou a ordinária, que é o contratual, que é o da sua função. No entanto, por conta de uma necessidade da sociedade, necessidade de um contingente maior, e também a necessidade dos policiais militares em complementarem suas rendas, foi instituído pela lei que eu trouxe agora de 2013, esse programa, o DGEM, que nada mais é do que uma jornada extraordinária regulamentada. Então, o policial militar, oficiais e praças, existe uma limitação para a jornada diária, então são 8 horas, no dia de DGEM ele faz até 8 horas diárias e limitado no mês em até 10 diárias, então ele pode fazer 10 DGEMs. Bom, vamos lá, o que acontece aqui? A discussão ela é de crédito tributário, é da natureza da tributação, se ela pode ocorrer ou não, e como de fato existe, quando o policial militar, para quem não sabe, os policiais militares sabem, mas para quem tem curiosidade, o que acontece? Lá no soldo, quando entra no sistema, no soldo existe o soldo e existe um campo específico para pesquisa com relação à DGEM, vem um extrato da DGEM. E lá naquele extrato, hipoteticamente falando, vamos imaginar que venha um pagamento de DGEM de R$2.000. E lá nesse pagamento de R$2.000 existe o desconto, esse é o bruto, né? Existe o desconto em média no policial militar. Claro que vai depender do rendimento mensal do policial militar, mas em média 15% de IR. E aí desconta 15% sobre o valor correspondente à remuneração do DGEM. Bom, remuneração eu disse, não salário, porque aí é uma questão de direito do trabalho até. A gente vai para aquela discussão do que é verba de natureza pagamento salarial ou indenizatório. Bom, por quê? O que é natureza salarial, o que tem essa natureza, ele serve de base de cálculo para o pagamento, para a aplicação da alíquota do imposto de renda e de outros tributos. No caso aqui a gente está falando de imposto de renda. No entanto, que trata-se de indenização, verba de natureza indenizatória, não enseja a aplicação, não é base de cálculo, não serve de base de cálculo para pagamento do imposto de renda. Então, o que acontece? Durante um policial militar que tenha exercido a DGEM durante os últimos 5 anos e houve desconto lá no pagamento de sua DGEM de, hipoteticamente falando, 15%, ele vai ter direito, ou melhor, ele tem direito à restituição dos últimos 60 meses, dos últimos 5 anos. Então, o que acontece? Se o policial militar não tem conhecimento deste fato,
esse dinheiro fica para o Estado. E esse dinheiro faz diferença no bolso do policial militar, todos nós sabemos. Faz diferença no bolso de qualquer um. É o princípio que a gente fala aqui no canal com relação ao direito tributário, no que se refere ao contribuinte. Quando trata-se do leão, do fisco, na hora de cobrar, ele é bem austero, ele não alivia pra gente. E aí, por qual razão, se a gente tem crédito, se a gente tem valores que foram cobrados indevidos da gente, a gente vai abdicar, vai abrir mão, fala, não, vou colaborar. Tem que ser muito desprendido, não sei se essa seria a expressão correta, mas desprendido materialmente para pegar do seu bolso e falar, não, toma aqui mais 15% de algo que não é legal, não existe previsão legal nesse sentido. Então, aplica-se, existe uma corrente de... não existe um recurso com efeito repetitivo ainda, né? Mas existe uma série de decisões, e nós do escritório aqui temos algumas decisões nesse sentido, de que o Poder Judiciário, através do juizado, aqui no escritório nós distribuímos as ações perante o Juizado Especial da Fazenda do Estado. Então, existem decisões reconhecendo o direito ao policial militar da restituição dos seus créditos correspondente aos últimos 5 anos. Então, como é que funciona para o policial militar? Muitos policiais militares, eles existem alguns advogados que prestam assessoria no que se refere ao direito administrativo e ao direito militar para os policiais. Então, uma espécie de associação. Advogados cobram um valor mensal, um valor reduzido, e alguns escritórios atuam para as demandas diversas, cobrando honorários específicos. Nosso escritório também atua com policial militar, também atua no direito militar e direito administrativo, acompanhando o policial, quando o policial tem que comparecer perante a corregedoria para prestar algum esclarecimento, quando o policial não se sente seguro para comparecer a uma audiência, eventualmente precisa de representação, mas não é o caso. Aqui o carro-chefe do escritório é o direito tributário, e assim como nós realizamos para os contribuintes, pessoa física ou pessoa jurídica, quando trata-se de restituição do crédito tributário, o contribuinte não vai colocar a mão no bolso, não é algo que custe para o contribuinte. É diferente de uma outra ação que o indivíduo, o cliente, ele vai contratar um serviço, normalmente ele paga na frente para poder realizar. Agora, neste caso, na restituição do crédito tributário, o contribuinte ele vai pagar caso ele tenha dinheiro a receber. E como existe aqui a tese, não está consolidada, mas temos muitas decisões nesse sentido, saindo a sentença, transitada em julgado e foi reconhecido lá o valor específico, aí sim o advogado, o escritório, ele cobra um honorário ad êxito no patamar de 30%, no importe de 30%. Então não custa para o contribuinte ingressar com a ação. Ele não vai gastar com advogado. E geralmente, uma coisa é honorário e outra coisa são custas processuais. Isso vale para todos os clientes. Honorário é a remuneração do advogado, é a contraprestação ao serviço realizado, tá? E existem custas processuais, que são as despesas relacionadas ao processo, que quem vai recolher e quem vai receber esse valor vai ser o órgão competente daquela determinada ação. Então, por exemplo, aqui no caso do Juizado Especial da Fazenda, vai ser o Estado de São Paulo que vai receber esse valor. Então, é 2% sobre o valor da ação para poder distribuir, 4% sobre o valor da ação para apresentar recurso de apelação, despesa com oficial de justiça, despesa com citação. No entanto, com o reconhecimento da justiça gratuita, e muitos policiais preenchem os requisitos da justiça gratuita, eles ficam isentos do pagamento. Então não resta ao contribuinte, no caso ao policial militar, despesas, a não ser que de fato ele obtenha sucesso, obtenha êxito na sua ação. Porque aí sim ele vai pagar 30% de honorário, mas vai pagar com um sorriso no rosto, porque não esperava esse dinheiro. Era algo que já tinha ficado para o poder da Fazenda, Secretaria de Fazenda, no caso do Estado de São Paulo. Então, é uma situação muito vantajosa e não vejo por que aos policiais militares que têm direito e exerceram a DGEM abdicar desse valor.
em tempos tão difíceis, não dá para se desprezar esse valor. E muitos casos ainda existe, quando o Estado ele é devedor da pessoa física ou jurídica, do particular no caso, dependendo do valor, você vai ter duas modalidades de pagamento, porque existem os precatórios, que é uma promessa de pagamento do ente público ao particular, e aí você cai naquele prazo que, dependendo do ente público, se for município, estado ou União, existirão prazos distintos e prazos longos, né? Ou então, dependendo do valor, a RPV, que é requisição de pequeno valor, e essa é muito rápida. E a maioria das restituições dos policiais militares, devido ao valor, ela enquadra-se na RPV. Então é um processo que ele tramita muito rápido, e transitado em julgado, a expedição da requisição de pequeno valor também é rápida, e aí o policial ele acaba recebendo esse valor bem rapidamente. É uma situação bem vantajosa, e o vídeo não tem o que se alongar aqui realmente. A fundamentação legal está na lei, na realidade. O fato de que a natureza, só para poder destrinchar um pouquinho melhor o tema, por qual razão que a indenizatória não tem natureza salarial? Porque salário, você tem a jornada na CLT, a jornada de trabalho semanal, e existe a previsão lá de 44 horas semanais, 8 horas diárias. Eu estou falando não do funcionário público, tá? Falando do seletista convencional, se não houver disposição de convenção coletiva diferente daquilo lá. Mas enfim, essa é a jornada ordinária. Quando você faz horas extras, chama-se jornada extraordinária. E aí você recebe indenização pela jornada extraordinária, porque ela não faz parte do combinado. Ela é algo extraordinário e você recebe uma indenização por conta disso. Se isso tem natureza de indenização, logo não serve como base de cálculo para incidência do imposto de renda. Então, resumidamente, eu acho que não tem muito mais o que comentar sobre o tema. Peço que quem curtiu o vídeo aperta o botãozinho, dá like e assina o canal, acompanha nosso trabalho de às terças e quintas-feiras. Eu estou por aqui para comentar algum tema relevante. Esse eu achei interessante porque abrange dois lugares que nós atuamos no direito, que é o direito tributário e também o direito militar, do policial militar. Então, bastante interessante, bastante relevante. Aos policiais militares é algo que vale a pena realmente pesquisar, verificar, consultar o seu advogado. E agradeço o prestígio de mais uma noite aqui estar conosco, acompanhando o nosso trabalho. Espero ter colaborado também de alguma forma. Me coloco à disposição, caso alguém queira comentar sobre o tema, chama aqui nos comentários, a gente conversa, e conto com a presença de vocês na próxima quinta-feira. Tá certo? Então, muito obrigado, uma ótima noite e até quinta-feira.